Aqui do meio. Eu tô longe dessas ruas. Longe do perigo noturnos, mas a vibe continua. Internado no estúdio, só vivendo o meu mundo. Procurar em nenhum lugar. Estamos aqui com Nick. Seja bem-vindo, Nick. Muito obrigado. Mais uma vez. Presente na casa novamente, né? Nossa, tá feliz? Claro que eu tô feliz. Eu também tô muito feliz que você tá aqui. Poxa, muito obrigado. A gente vai chamar todos os meninos da Batalha de Boston pra vir aqui bater um papo com a gente. Por favor. Já tem gente cobrando já, viu? Sério? Tá achando que tá puxando mais pro nosso lado. Sério? Eu vou lá, Eu quero dar espaço pra todo mundo. Não, a gente... Todo mundo tem muita história pra contar. Então, tipo assim, tirar umas semaninhas aí pra receber o pessoal, você vai ver que o pessoal tem muito a acrescentar pra cena daqui. A gente tá afim de criar essa cena, então ninguém faz a cena sozinho. A gente tem que dar espaço pra todo mundo poder se expressar, pra poder criar e acrescentar. Sim, e um beijo pros meninos da Batalha de Boston. Eu pretendo passar lá. Por favor, tá devendo. Eu tô devendo, com certeza. Já faz quanto tempo, né, que vocês vieram aqui? Já vai dar mês. Vai dar um mês já que vocês vieram. Tem que ir lá, eu vou marcar. E, Nick, vamos começar o nosso bate-papo aqui agora, tá? Uhum. Eu queria saber de onde você é do Brasil, contar um pouquinho da sua história, porque da outra vez não deu, porque tinha muitas pessoas aqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de você. Então tá. Eu, basicamente, sou um cão caramelo, porque eu sou de vários lugares. Nossa, que exemplo! Que exemplo. Ó, eu nasci aqui, eu nasci exatamente em Framingham. E a minha mãe, ela é de Caratinga, Minas Gerais. E meu pai é boliviano, de Santa Cruz de la Sierra. E aí, quando eu nasci em 97, a minha mãe ainda ficou uns 3 anos aqui, morando nos Estados Unidos. Mas em 2000, ela decidiu voltar. E aí, eu voltei com ela, né? Fui morar lá com ela e com a minha avó, na época. E fiquei lá, passei a minha infância toda lá, minha adolescência. Você tinha 4 anos, 5 anos? 3 anos quando eu cheguei lá. Bem bebezinho. Uhum. Ah, ok. 2000. Isso. Aí, quando passei a minha adolescência, formei, fiz ensino médio, comecei até uma faculdade. E quando eu fiz 18, terminei um período de faculdade, mas quando eu tive a oportunidade de ir para outra, eu fui e escolhi vir para cá, renovar meu passaporte e vir para cá. E aí, desde então, tô aqui. Sua mãe sempre falou pra você dos Estados Unidos? Sempre falou, sabe? Minha mãe é uma pessoa muito idealista, ela sempre, tipo assim... falava que aqui era uma terra de oportunidade, que quem vem pra cá, tipo assim, com vontade, consegue conquistar as coisas, entendeu? Só que, como as coisas foram acontecendo na vida dela, ela não conseguiu colher o que ela tentou plantar. Então, tipo assim, acabou que ela passou os 9 anos aqui, ela ficou de 91 a 2000, e acabou que... não fluiu, não conseguiu fazer render, e aí nessa época que eu morei lá, a gente era classe média baixa, né? Sim. E seu pai? Meu pai? Rapaz, eu contei essa história aqui quando eu vim a primeira vez, mas eu só vi ele 6 vezes na minha vida. Ele foi super de boa dela ir embora? Na verdade, eles não tinham contato na época, porque ele tinha voltado pra Bolívia antes dela voltar pro Brasil. Eles já tinham perdido o contato. Então, talvez seja um dos motivos que ela desanimou de ficar aqui sozinha, né? Sim, com certeza. Difícil pra caramba. E aí, eu fui... Pô, me perdi no assunto, calma. Eu tava falando... Você tava falando da sua mãe, mas eu tesourei você do seu pai, desculpa. Não. Aí, o que aconteceu? Tipo, as paradas que aconteceu com a minha mãe não fez ela não conseguir render os frutos que ela tentou plantar. E, tipo, a gente sempre foi vivendo aos trancos e barrancos, entendeu? Eu tinha um padrasto, que é o pai do meu irmão mais novo, que, tipo assim, ele morava com a gente, só que ele era caminhoneiro. Ele ficava 15 dias em casa, 15 dias fora, era uma relação bem turbulenta. Então, mas passei tudo isso aí e tamo aí, né? E você não tinha contato nenhum com o seu pai nessa época que você tava no Brasil? Não, só fui ter contato com ele em 2013. 2013 pelo Facebook. Não foi com ele diretamente, porque ele tava na cadeia. Foi com a minha tia. Entendeu? Que ela foi atrás de você? Ela foi atrás de mim no Facebook e me mandou mensagem em espanhol e eu, tipo assim, não entendi. Que isso? Que é isso, pô? Falei, ô mãe, tem uma pessoa estranha aqui querendo me hackear, fazer alguma coisa. Aí ela foi,
começou a conversar com ela e ela, tipo, viu que era ela e falou, não, esse aqui é sua tia, irmã do seu pai, né? Nossa, e você não sabia nada? Nada, assim, do seu pai, de nada? Nada. Pra mim, meu pai nem sabia onde ele tava. Se estava vivo, se estava morto, onde E é que sua ele mãe tá. nunca foi te conversar, te falar sobre ele pra você? Foi, mas, tipo assim, ela já conversou, mas ela também não sabia o paradeiro. Até naquele momento, a gente não tinha contato zero, tanto com ele quanto com a família dele. Eles chegaram a namorar, você sabe? Ah, não, eles tiveram um relacionamento na época que eu fui, né, gerado, mas Sim. provavelmente razões pessoais fizeram eles separar. Sim. Mas é algo que eu acho que enriquece, entendeu? É um plot twist bem avulso, né? Não é todo mundo que você conversa que você vai achar o pai de um lugar, a mãe de outro. Boliviana ainda, Porra. cara. Mas você não parece. Você não Pô. parece, eu não acho. Eu acho, Ah, mano. não acho, Eu não. acho que é Acho mais... que você... Não, normal. Mas, então, aí você veio pra cá, pros Estados Unidos, sua mãe permaneceu no Brasil, né? Sim. Eu cheguei aqui em 2015, fiquei na casa dos meus padrinhos. Você falava inglês? Não, Foi o que eu te perguntei. Você não falava inglês? não. Eu tive que aprender na raça. Até tem uma história triste que eu tenho que contar. Quando eu cheguei aqui, eu tinha vergonha de falar, né? Só que eu tinha que tirar a carteira. Aí, pra tirar a carteira, eu fui fazer a autoescola. Só que a autoescola, as aulas eram em inglês. E aí, na hora do almoço, eu tinha uma pizzaria do lado que todo mundo ia comprar comida, né? E eu não sabia pedir um pedaço de pizza. Então, o que eu fazia? Eu só ia na geladeira, pegava uma Pepsi e uma batatinha. E aí, porque eu tinha vergonha E você morrendo de vontade de comer uma pizza Claro, pô, E eu tava não morrendo de fome. e não sabia pedir a pizza. Não sabia, mano. Eu tava com vergonha até de E nem gesticular. tradutor? Você não usava tradutor, não? Não pensei nisso na hora também. Não... Nervosismo, né? Trava, velho. Falei, poxa, Trava a mano. gente. Sou capaz de pedir um almoço. Eu não mereço nem almoçar depois assim. Mereço ficar sem. Trava, né? Trava, pô. E aí foi tipo, como eu consegui... E na época, eu trabalhava na padaria brasileira. Foi meu primeiro emprego aqui. Pão Brasil, lá em Framingham. Então, tipo assim, eu acabava que tinha que ter contato. Então, eu fui pegando coisas aos poucos, né? Em relação à comida, a coisa de restaurante. Comecei a ver série, filme em inglês. E o resto eu fui desenvolvendo. Tudo que eu precisava aprender, eu não sabia. Eu ouvi, li uma vez e decorava. Tipo assim, eu não falo fluente, mas você consegue. não, 70%. Até porque o seu negócio, ele gira em torno disso, né? Sim, Ou né? a maioria dos seus clientes são brasileiros? Os clientes que eu faço à parte, a maioria são... Posso colocar aí 60% brasileiro, 40% americano ou outras etnias. Mas na concessionária que eu trabalho, são todos americanos. Mas você eu vai na concessionária. Então, mas eu desembolo super bem. É bom que você tá ali, né? Do convívio, dia a dia, você vai desenvolvendo. Sim, não. falando. E em relação ao trabalho, ali onde eu trabalho, eles gostam muito do meu serviço. Então, tipo assim, eu tenho muito aval deles. Eles confiam... qualquer coisa que eles me pedem pra fazer, eles não perguntam nem quanto que vai ficar. Só manda eu Você vai fazer. lá e... Um excelente profissional. Não só profissional, né? A gente tem... Eu vejo vários dots. O que eu queria saber de você? Qual que foi o seu primeiro contato com a música? Foi no Brasil ou foi aqui? Bom, o primeiro contato com eu fazendo música Sim. foi aqui. Mas o contato com ouvir rap, estar presente nesse meio em questão de espectador ou de ouvinte, foi no Brasil. Porque eu passava a maioria do tempo na escola, tipo assim, eu não era um aluno muito assíduo, não, entendeu? Eu gostava de matar bastante aula. Aí, Você nem tem cara disso. eu tenho, não. Não parece, não. Parece que era um menino certinho. Velho, quando a minha mãe tava me vigiando, sim, né? Mas quando ela não tava, aí era difícil, né? Porque os meus amigos lá, a gente estudava numa escola que era de manhã e de tarde. Era tipo período integral. Isso. Nossa, eu já estudei assim. Aí, toda vez que a gente saía pro almoço, a maioria das vezes a gente não voltava. O meu terceiro ano foi Que tinha? 60% assim. Porque as primeiras aulas eram as mais importantes, não é? Que eu me lembro, assim, tipo assim, pra você tinha que estar nas primeiras... Todas eram. Só Não que não só dava- contava as últimas, mas, tipo... As primeiras eram a que a gente, tipo assim, é só dar presente que fica de boa à tarde. Por isso que a galera matava. Não que eu matasse, eu não matava. Você tem cara que matava a aula. Não. Uma vez eu tentei e aí deu ruim. Que aquela vanzinha lá da... Como que é o nome? Não é polícia, Não é polícia de trânsito, não. Não, como que é? Que da escola? Que os Guarda? guardinhas ficam aí ao redor da escola e te pega. É tipo vigilante. Vigilante, Então, pegou a gente e nunca mais eu fiz isso. bom, eu, graças
a Deus ou não, eu fui capaz de conseguir cabular bastante aula. A gente tinha um método infalível, que era sair pro Pular o almoço. muro. Não, pô, porque a gente tinha liberdade de sair pra comer fora da escola. Então, a gente não voltava. Tinha um córrego que era controlado pela empresa de saneamento básico, lá de Minas Gerais, que é a Copasa. E aí a gente entrava nesse rio e ficava lá a tarde toda, só voltava na hora de ir embora. E lá a gente ficava conversando, né, trocando ideia, aí ouvindo música. Então, tipo assim, o primeiro artista que fez eu acompanhar de verdade foi a época que estourou a Cone Crew diretoria. Claro que antes eu já escutei Racionais, Sabotagem, só que o que me fez querer manter a minha atenção nisso foi o Cone Crew, porque na época foi uma onda muito avassaladora. Tipo, em relação a marketing, eles conseguiram conquistar bastante público, né? Eles tinham a marca deles de boné, de roupa. Então, foi uma virada de chave pra época. E eu também acompanhava muito Projota nessa época. Você ainda acompanha, né? Você gosta bastante. Gosto. Porque... eu acho que é mais... memória afetiva que você tem. É verdade. Memória afetiva, porque escutar essas músicas me faz lembrar das épocas que a gente viveu quando a gente conheceu elas. Então, E chegando aqui, eu sempre, tipo, consegui fazer freestyle, sempre tive esse dom. Só que, como aqui não existe um movimento até a Batalha de Boston começar, eu só fazia isso entre amigos, em festa, né? E eu acho que antes mesmo de eu começar a ir na batalha, eu consegui fazer uma participação no show do Xamã, aqui. Você até mostrou as fotos, né, no seu Instagram. Sim, ele veio aqui 2 anos consecutivos antes da pandemia. E aí foi, tipo assim, na época que ele veio a segunda vez, foi mais ou menos um pouco depois da época da batalha. Então, tipo assim, eu consegui... A minha primeira experiência de palco e rimando foi logo com ele. Deu pra dar uma abertura, né? Na sua carreira. Poxa, foi um bagulho que, tipo assim, me inspirou bastante. Porque eu consegui não me sentir nervoso. Não. Entendeu? Por mais que faltava técnica, porque hoje em dia a gente treina bastante. Tipo assim, me senti super seguro. Inclusive, ganhei as 2 batalhas, os 2 anos seguidos. Mas foi um bagulho bem mais pocket show pra plateia do que uma batalha em si. Mas mesmo assim, foi uma coisa que eu senti segurança. A plateia me deu energia. O Xamã me deu energia, né? Ele conversou comigo. Como foi essa experiência pra você estar ali do lado do cara, velho? Poxa, eu vou falar com você. E eu não tremi na base, não, mas eu fiquei meio abestado. Ficou? Porque, tipo, O que passa na sua cabeça? Falei, pô, mano, um cara que eu admiro, que eu escuto ele diariamente, o tempo todo. Tá aqui do meu lado. Porque na época ele veio a 1 quilo, tava estourada. Entendeu? E aí ele veio fazer um show aqui, nesses 2 anos, e... Foi muito legal, porque na primeira vez... Nas 2 vezes aconteceu isso, mas quando aconteceu a primeira vez, ele falou assim no palco: gente, eu quero fazer uma dinâmica aqui, de fazer uma batalha de rima com 2 pessoas da plateia. Alguém se habilita? Nas 2 vezes, o pessoal lá gritou meu nome pra subir. Nick? Gritou meu nome. E eu não era artista, não fazia música nem nada ainda. Entendeu? Não tinha esse intuito, mas todo mundo gritou, me impulsionou, e eu fui lá e tive coragem de ir lá fazer. E, tipo, foi gratificante pra caramba. Tive a oportunidade de estar em contato com ele também depois do show, né? Nos famosos after parties que rolam por aí. Tive a oportunidade de conversar com ele mais, né? Mostrar pra ele que eu era fã dele, que eu tinha, tipo assim, vontade. Na época eu não tinha entrado nesse meio, mas eu tinha vontade, porque ele me inspirava. Então, tipo assim, foi uma troca de experiência bem bacana. Ele, como artista atendendo fã, ele foi um cara nota 10. Mil. Uhum. Que legal essa experiência sua. Pô. Foi o único famoso que você cantou? Sim. Cantar sim. Ainda. Mas entrar em contato com outros artistas nos shows aqui, eu já tive a oportunidade de entrar em contato com vários. Porque tanto o pessoal que trabalha nas festas ou divulga, tipo, me ajudava, ou eu dava o meu jeito, ou... Deixa eu ver, por exemplo, lá no 135, eu tive contato com o pessoal do Haikais. Eles são um grupo de rap, né? E eu consegui entrar em contato com todos eles antes do show. Eles estavam lá fora, na entrada da esquerda, assim, e eles estavam se preparando para entrar. Aí eu cheguei, cumprimentei eles, tirei foto com eles, né? Consegui trocar uma ideia bacana. E aí, e o show tava um pouco vazio. Então, tipo assim... Você conseguiu se aproximar bastante a gente ficou deles. perto deles e, tipo, parecia que ele tava cantando só pra gente, pô. Devia ter uns 30, 40 pessoas. E quando tem pouca gente, parece que
o show parece ser mais direcionado. E a entrega maior, não? Sim, sim, com certeza. Porque o cara que ele é artista, ele tem que saber levar o público, independente se tem 1 milhão de pessoas te assistindo ou uma. Entendeu? Porque você tem que aproximar o público para você conseguir cativar, manter show, né? Mostrar a energia que você quer passar pro seu público. Essa é a visão que eu tenho. Entendeu? E outro artista que a gente, tô falando como se tivesse mais uma pessoa aqui, mas eu falo, tipo, porque eu não tava sozinho. Não, tipo assim, outro artista que eu já tive contato também foi o Orochi, quando ele veio aqui na... Ele vem bastante aqui, né? Ah, ele só veio uma vez, que eu me lembro, pra te falar a verdade. Ele só veio uma vez, mas geralmente quando esses artistas vêm, ele faz um tour no país todo. Eles ficam uma semana, 2, aí eles vêm pra cá, pra Filadélfia, pra Newark, pra Flórida, pra Califórnia. Geralmente, aí parece que eles vieram mais vezes, mas que eles ficam muito tempo. É verdade, pulando de lugar em lugar. Aí, já tive contato com o Orochi, fiquei lá atrás do palco lá enquanto ele fazia o show. Tive contato com o Djonga também. Foi um show que, tipo, tinha mais gente que do Haikais, mas ainda tinha pouca pra proporção que o artista é. Mas o show foi, tipo assim, bem... Eu consegui ver ele bem de perto. Eu vou falar pra você, eu não esperava. Eu não conhecia ele, mas a gente tava também nesse show. Uhum. A energia da galera, o Tom até chegou a comentar. A galera tudo lá na frente, a molecada, e ele tem umas letras pesada, ele é referência. Ele é um cara que, tipo assim... Você sabia que ele era professor de história antes de ser rapper? Não. Ele saiu da faculdade faltando um ano ou um período pra concluir o curso. E aí ele se prontificou a fazer as músicas, porque... Né? E aí é por isso que ele tem muita referência, porque ele estudava história antes de fazer. Então, tipo, puxar a referência dele ali é a coisa mais fácil que tem. Nossa, ele é muito foda. Uhum. E hoje em dia, eu considero que, tipo assim, mesmo que ele cante atualmente, pra mim ele vai ser sempre uma das referências, mano. Porque o peso que ele traz nas letras, os assuntos que ele aborda, querendo ou não, a estética do que vende no mercado mudou, mas a pauta que ele aborda sempre tá na nossa mesa, no nosso dia a dia, que é pauta de racismo, de desigualdade social, né? Então, é uma coisa que sempre vai estar presente no nosso meio, infelizmente, até mudar. Não deveria, mas... É a realidade, né? É um bagulho muito estrutural, mas enquanto tiver gente igual ele pra fazer... Né, reivindicações em forma de música ou protesto, né? E hoje em dia você acha que tem muita gente que levanta isso? Esse tipo de assunto ou não? Na música? Claro, sempre tem, mas tipo assim, eu acho que é uma coisa que hoje em dia ela não tá vendendo tanto no cenário do rap. Hoje em dia ele tá um pouco mais, eu posso dizer moda, porque o público tá mais novo, né? O povo que tá consumindo rap, ele tá muito na internet, então eles se baseiam muito no que eles consomem no dia a dia. Então, acaba que, para cativar esse público mais novo, eles fazem umas letras mais focadas na sonoridade do que na mensagem. Sim. Entendeu? Mas sempre vai ser uma coisa a ser lembrada, porque pode daqui a um tempo... Essa música mais melódica com uma mensagem mais vazia sair de evidência e voltar como o old school ser uma coisa vintage de vender de novo. Porque eu acho que o mercado ele tá sempre em mudança, né? Em relação à música. Uhum. E falando em música, qual que foi a primeira letra que você escreveu? Olha, a primeira letra que eu escrevi foi em 2019. Você bolsou no seu telefone. Tá aqui no telefone. Só que se eu fosse recitar ela hoje, eu seria mais em poema, porque faz tanto tempo que eu não lembro se eu ia fazer ela em forma de boom bap, de trap, se ia ser cantado, se ia ser citado. Você fez pra alguém específico? Não, porque nessa época, deixa eu ler aqui. Eu acho que essa aí era mais como desabafo mesmo. Não era relacionada a relacionamento ou pra alguém. Cara, falando em desabafo, aquela música que você mostrou pra mim, que você fez pra sua mãe. Aquela lá tá... Caramba! Foi a primeira vez que eu chorei fazendo uma música. Aquela lá tá foda. Tá, eu fui fazendo ela... Sabe como é que foi? O dia que eu fiz essa música foi um dia de inverno, que, não tinha muito trabalho. Aí eu falei, acho que eu vou ficar em casa. Aí eu fui pedir meu supervisor pra poder ficar em casa, o funcionário ir trabalhar. E eu fiquei no estúdio. Nesse dia eu gravei 8 músicas.
Eu, tipo, fiz um plantão lá de gravar e ela foi a primeira música. Então, como era um domingo de manhã frio... Ela ó, vai entrar no álbum agora? Não, ela não tá mixada nem masterizada ainda. Então, eu vou separar ela pra lançar ou num próximo EP ou como single. Mas eu acho que pela estética, como é mais um desabafo em forma de letra do que uma música que, tipo assim, eu tenho intenções de investir muito nela, eu acho que eu vou colocar ela no EP, porque ela se encaixa mais. Entendeu? O que é EP? EP é um conjunto de, acho que de 5 a 7 músicas, né? Ou mixtape também, porque a partir de um certo número de faixas já é um álbum, Ah, sim. entendeu? Se é um, é single. Se é de 5 a 7, é EP ou mixtape. Mas acho que acima de 8 ou 10 já é álbum. Já é um álbum. Uhum. E aí é... Como é que fala? Essa música eu vou lançar ela provavelmente no EP, mas o processo criativo dela foi... Parece que foi casado, porque eu tava, tipo, num dia de frio, me sentindo solitário, querendo desabafar, querendo gravar. E aí esse beat, ele foi um beat muito melódico, muito profundo. E aí eu falei, pô, vou fazer uma música relacionada ao que eu sinto em relação à minha mãe. Aí, tipo, fui gravando uma linha, fui gravando outra. E quando eu tô gravando, como tem um preset lá pra minha voz, eu gosto de testar melodias. Então é um processo criativo que, tipo assim, me deixa explorar bastante do que eu consigo fazer em relação à minha voz, entendeu? Tem música que eu já gravei com voz mais grave, mais aguda, mas pra aquela ali eu queria passar um sentimento mais de abraço. Sim. Entendeu? E você conseguiu. Poxa, Você conseguiu. Eu ouvi ela. ela tá... Ela tá muito incrível. Uhum. E para as pessoas que me conhecem, quando eu tiver lançado e eu vi, vai cativar mais ainda. Para pessoas que ainda vão me conhecer, que vão ouvir o podcast, vão ouvir a música e vão ouvir a história da minha mãe, por exemplo, elas vão conseguir se sentir mais presas ao sentimento que a música vai passar, entendeu? Vão conseguir se identificar mais. Ali, quando você colocou ela pra eu ouvir, você já tinha me contado a história da sua mãe? Sim, Sim. eu acho que eu já tinha. Já. Ou eu tinha usado ela de ponte para poder contar. Mas acho que eu já tinha contado, porque senão ela ia ter o mesmo peso. É. Eu acho que... Não, então, mas essa música, a gente falando da música, quem quiser escutar, obviamente, quando ele soltar no EP, vocês vão ouvir. Com certeza. Quando você colocou ela, ela se encaixou exatamente pra mim, em particular, sabe? Porque você fala muito da nossa situação aqui nos Estados Unidos, torna isso muito real. Sim. Sabe? O Você refrão consegue dele. sentir. É tipo... O refrão fala, né, que tipo... O coração tá frio, mas não é por causa do inverno. É por causa da rotina de trabalho, né? Das relações que a gente cria que pra mim, até hoje... Tenho amigos de 7 a 8 anos atrás, mas a maioria dos ciclos são passageiros. Não tem gente... É muito raro uma pessoa ficar aqui, mano. Convivendo com a gente, porque... ou é rotina, ou é conflito pessoal. E tem muito, né, disso. Tem. Nossa, eu já participei. Tem muito, cara. A gente acaba se afastando das pessoas, as coisas vão acontecendo. A gente vai se decepcionando, a gente vai errando também, né? Que a gente não é 100% perfeito, a gente vai cometendo erros, as pessoas vão errando com a gente. E pra gente evoluir, a gente tem que deixar as coisas irem para as outras coisas poderem acontecer. Voltar, é verdade. Entendeu? Aqui, mas a gente acabou fugindo. A música de 2019... A primeira você escreveu. Eu queria que você recitasse. É um poema. Vai virar um poema, né? Deixa eu ver aqui. Ele é bem pequeno, tá? Provavelmente eu devo ter roubado letra pra fazer outra música. Um moleque, um sonho, um caminho. Não ia ser fácil, mas eu segui sozinho. Se fazem de rosas enquanto são espinhos. Invejam o progresso sem nenhum motivo. Enquanto se afundam, a meta é a melhora. Vocês ficam de cara com um vagabundo que tá sempre... na empreita. Já é tarde demais, chegamos tão longe e vocês já ficaram para trás. Esforço e talento para seguirmos na luta, querendo sempre mais. Nem foi por fome nem por dinheiro, mas deixa eu te falar, para dar uma condição para minha família, eu nunca vou parar. Uhul! Entendeu? Me manda esse poema. Deve se tornar um poema mesmo. Vai ter que se tornar, porque provavelmente na época eu já tinha um beat que eu já tinha encontrado e já tinha uma forma de cantar. Mas o que eu fazia na época que eu comecei? Eu criava as letras e às vezes quando não conseguia fazer a música do jeito que eu quero, eu pegava parte da letra e colocava em outra. Então, as primeiras letras sempre, tipo,
Tipo base. Tipo uma combinação? Tipo uma combinação. Provavelmente eu gosto de, tipo, criar um refrão, só que aí, como às vezes, quando eu estava no estúdio lá, eu compartilhava com mais pessoas, então eu ficava na pressão de desenvolver. Então, para criar a letra rápido, eu pegava a letra que fazia sentido de outras letras, sabe? Sim. Aí eu montava. Mas hoje em dia, como eu tenho, tipo assim, eu tenho vários processos criativos. Depende muito da fórmula que eu tô fazendo a música. Quais são eles? Então, quando eu quero fazer uma coisa mais coesa, eu escrevo. Mais coesa? Coesa, que faça Que mais coesa? sentido. Ah, ok. De coesão. As palavras difíceis começaram a aparecer. Vai aparecer mais alguns. A coesa... Então, tipo... Porque eu tenho pra mim também que vibe, o estúdio é muito vibe, é muito do que você tá sentindo. Mas quando eu quero fazer uma música que tenha sentido no que eu tô falando, no que eu tô recitando, eu já vou escrevendo a letra antes de chegar no estúdio. Nossa, Entendeu? já vai... Eu calculo tudo. Como eu já tenho facilidade, tipo assim, em criar melodia e tal, eu só crio a melodia, a letra, e quando eu vou gravar, no máximo que eu mudo é um tom ou outro. Mas, às vezes, quando eu tô, tipo, em amigos ou gravando, tipo, de supetão, aí eu vou lá e escolho o beat e vou, tipo, criar a melodia primeiro pra colocar a letra e depois eu vou, tipo, só com o flow, entendeu? E vou tentando fazer o máximo da letra fazer sentido possível. Você escreve mais por impulso ou disciplina? Eu acho que eu escrevo mais por disciplina. Porque é uma constante. Eu posso te garantir que pelo menos uma vez na semana eu tô no estúdio. É muito raro eu ficar 2 semanas seguidas sem estar gravando música. Então, eu acho que acaba que se torna uma coisa que vai me fazer desenvolver como artista. Eu tá sempre praticando letra, eu escuto beat o tempo todo, eu busco referência o tempo todo para eu poder me desenvolver, entendeu? Porque, como eu já faço música tem muito tempo, se as pessoas que forem procurar o meu trabalho observarem, eu tenho música de vários estilos, de vários tons, entendeu? Então, o bom de estar lançando um álbum e EP, que eu consigo me dar, tipo assim, me dar uma identificação como artista. Mesmo que ela mude pro próximo, no trabalho que foi disposto ali nas plataformas digitais, ele consegue entender o que eu quis passar. Igual com esse álbum que eu tô lançando, ele aborda principalmente... Ele é o seu primeiro álbum? O álbum, sim. Ele é o primeiro álbum. Ele é o Não primeiro é um álbum. EP, você já fez EPs. EPs eu já fiz antes. Só que como eu queria aproveitar todas as faixas que eu tinha guardada, feitas com o meu último produtor, eu, tipo, criei um conceito e no fim das contas tudo se interligou. Porque quando eu fui parar pra pensar, quando você cria um álbum, você tem que ter um conceito. O que é o conceito desse álbum pra mim? Basicamente, era fechar um ciclo, né? E quando eu parei para analisar, escutar as músicas de novo, eu reparei que realmente todas as músicas que estão ali é em relação a momentos vividos em relacionamentos pessoais, tanto de pessoas que eu já namorei, já fiquei, ou com amigos. Então, tipo assim, acabou que interligou tudo e eu consegui fechar o trabalho passando essa mensagem, né? O nome do álbum é Inevitável. Inevitável. Aí, se você for procurar na legenda da foto, tá lá. Ciclos são passageiros, aprendizados são eternos. Entendeu? E você finalizou esse ciclo? Finalizei. Vai ser finalizado no dia 15. No dia 14. No dia 14. Na quarta-feira, à 1h. No dia 14, à 1h, será finalizado esse ciclo de Inevitável. Sim, porque eu acredito que por mais que a gente sabe que os ciclos são passageiros, a gente tem que saber absorver o que a pessoa trouxe de bom pra gente. Mesmo que ela tenha feito mal, se ela foi uma pessoa que, tipo assim, me passou pra trás, o que eu absorvi de bom? Pra me ficar mais esperto com as pessoas, com as atitudes, observar a maneira que ela... Os sinais, né? Os red flags. Que a gente tem que saber observar red flags. Eu observo muito hoje em dia. Eu também. Eu não consigo, dependendo com quem eu tô conversando em relação a qualquer coisa, se eu vejo um sinal ali que gente, essa pessoa aqui não Você me já passa... cai fora. Lógico. Na hora, né? Não pensa duas vezes. Não tô tendo tempo nem pra resolver os meus problemas, não gente. Cara. A pessoa... Véi, a gente tá com uma idade que a gente tem que ter pessoa que já tá um pouco resolvida. Não precisa estar 100% resolvida, não. Mas que ela saiba ter responsabilidade afetiva pra poder tratar você direito, pô. Sim. Porque se eu for envolver com uma pessoa que não tem visão de futuro, que uma hora ela tá bem com você, na outra ela não tá, né? Que ela não sabe se expressar mesmo quando você... É uma pessoa instável, porra.
aí eu vou acabar ficando doente junto com ela. Então, tipo assim, eu prefiro me melhorar para quando eu encontrar alguém que esteja nesse patamar também, eu consiga ser bom para ela, do que, tipo, envolver com uma pessoa que eu goste, mas, tipo assim... Aí você ignora os sinais e aí você se afunda junto com a pessoa. Ah, não vou não. Não vou não. Vai sozinha. Vai sozinho, pô. Você já foi muito? O quê? Já se afogou nos sinais? Sempre. Demais. Até eu tomar vergonha na cara, eu já confiei muito nesse ciclo de amizade aqui que realmente colocou nas minhas costas, viu? Lá ele pro Max. Mas, tipo assim, a maioria dos relacionamentos que eu tive, o que deu errado foi pessoas próximas. Tipo, o que fez dar errado. Tipo, traição. Não era pessoa, Mas é tipo... sempre alguém próximo. Sempre alguém próximo. Entendeu? Eu vou falar mesmo, vou explanar. Esse cara um dia... Ele gosta de mim ainda, porque ele sabe que não foi eu que errei. Ele é um vacilão. Mas, tipo assim, já teve gente que eu coloquei dentro da minha casa, dentro do meu quarto, porque o pai expulsou de casa, não tinha onde morar. E ele envolveu com a pessoa no meu quarto, na cara de pau. Tipo, no quarto que a gente dividia. Com a pessoa que namorava na época. Que você namorava? Isso. Uhum. Então, tipo assim, outras já eram pessoas que, tipo assim... Eu já namorei pessoa que era minha amiga por 5... Era minha amiga por 5, 6 anos, a gente acabou namorando. E outra pessoa desse mesmo ciclo, que tinha o mesmo tempo de amizade, teve a cara... situações repetitivas na sua vida. Não, aí eu fui... Depois dessa última aí, eu saí desse ciclo, entendeu? Eu ainda converso com bastante gente, né? Eu sou um cara muito educado. Mas, tipo assim, não tá no meu dia a dia, não. Porque... hoje em dia, tô muito mais envolvido com o pessoal da música, da batalha, do que com esse pessoal. Porque na época eu farreava muito, né? Então, tipo assim... Você saía muito aqui? Saía muito. Bagunceiro. Bagunceiro. Eu não conseguia ficar em casa. Eu era inimigo do descanso. Eu não conseguia ficar um fim de semana sem procurar algo para fazer. Entende? Tipo, em relação à festa. Sim. Aí, depois que aconteceu isso, eu já tava fazendo música, então, tipo, eu comecei a focar mais na música, né? Até namorei uma vez depois disso, né? Não deu certo, mas por um motivo pessoal de nós dois, não por traição. E... acabou que foi minando, né? A situação da minha mãe também fez eu ficar focado mais no trabalho. Então, tipo assim, eu fiz escolhas. Hoje eu foco em trabalho. Música, batalha. Entendeu? E sua mãe? E minha mãe. O trabalho é para poder manter o que custa o tratamento dela, né? Então... Que aí também foi um dos motivos de ter acontecido, de você ter saído dessa loucura da sua vida, que você chegou a comentar. Na época que aconteceu... Foi justamente na época que esse relacionamento deu errado que eu mudei a minha chave. Quando aconteceu... A gente não abordou esse assunto ainda, mas quando aconteceu o fato com a minha mãe, foi a época que eu tava terminando esse relacionamento. E eu já tava meio, tipo assim, eu tava meio perdido, tava meio, né, decepcionado, tava triste. E aí aconteceu tudo de uma vez. Aconteceu isso, aconteceu o fato com a minha mãe. E aí, tipo, eu tive que dar um start do nada. Eu tive que ir lá resolver, né? Voltei, tive que me prontificar a arcar e tinha que ficar bem comigo mesmo. Tinha tempo de sofrer tanto a dor tipo assim, do relacionamento quanto da situação. Da minha mãe. Você se sente confortável em contar pra gente? Sim. O que aconteceu? Sinto. É um pouco pesado, viu, gente? Mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte... a minha mãe, ela sempre teve um traço de depressão muito forte. Ela sempre foi uma pessoa muito nervosa, muito carente, né? O histórico de vida dela, ela nunca recebeu amor direito. A mãe dela, a minha avó, a mãe dela morreu quando ela tinha 11 anos. Aí uma menina. Uhum. E aí o meu avô, que também já faleceu, tipo, expulsou ela de casa e, tipo, ela teve que trabalhar muito nova para se manter, entendeu? Sempre foi, tipo assim, nunca recebeu amor paterno. Tinha uma estrutura familiar. Nunca teve uma estrutura familiar para poder se desenvolver. E o que acontece? Eu acho que o relacionamento menos tóxico dela foi com meu pai, porque não teve... Aqui, como eu acho que a rotina daqui não te dava muito tempo a conviver junto, provavelmente não teve tempo de ser tão ruim, né? Mas o relacionamento com o pai do meu irmão foi coisa de louco. Que era o caminhoneiro. Isso. Esse cara, ele além de, tipo assim, não dar muita atenção pra ela porque ele ficava longe, ele traía ela, né? Porque caminhoneiro na rua, já sabe. Ele era muito agressivo. Pra você ter uma noção, ele tem 1,98 m. Minha mãe bate aqui em mim. Não, ela é menorzinha. Quando eu tinha 12 anos,
meu irmão já tinha nascido, teve uma vez que ele tava muito nervoso. E aí tipo assim, ele começou a ficar estressado com ela, pegou ela pelo pescoço assim, ó, e ergueu ela na parede. Aí eu, com 12 anos, peguei a faca, tremendo na mão. Solta minha mãe! Você brigar com ele lá. Aí ele... Corajoso. Sabem que os dois iam de arrasto se ele fosse pra cima da gente, mas tudo bem. Aí, tipo assim, parece que deu um surto psicológico nele quando ele me viu, tipo assim, apontando a faca pra ele, que ele largou ela e começou a chorar, começou a pedir desculpa. Mas, tipo assim, foi um fato que me marcou em relação a esse relacionamento. E aí, a que ponto chegamos, né, contando esse feedback todo? Sim. Depois que eu vim pra cá, minha mãe, tipo, ficou ainda mais sozinha, né? Porque eu tô morando aqui, ela não tinha... Separou do pai do meu irmão depois de um tempo e... O seu irmão morava com ela, ficou morando com ela. Só que o meu irmão é um dos meninos que, tipo assim, da geração de hoje que só fica no computador, fica jogando, então, tipo assim, ele não tinha esse contato com ela, né? E acabava que ela ficava carente de atenção. E aí, o que acontece? Ela trabalhava numa empresa como auxiliar de serviços gerais. Então, tipo assim, ela trabalhava no meio de peão, no meio de um monte de gente, né? De homens. E aí, ela acabou que se envolveu, na época, eu tinha 25. Ela se envolveu com um cara de 23 anos. Um cara mais novo que eu, né? Só que ele tinha um defeito, né? Que ele era usuário de drogas. E foi acontecendo aos poucos. Até o fato aparecer pra mim, eu não tinha noção que ela se envolvia com esse cara. Mas depois do que aconteceu, eu fui descobrir, ele ameaçava, agredia e extorquia o dinheiro que eu mandava pra ela. Tipo, eles entraram num relacionamento, né? Ficaram 4 meses juntos até acontecer o fato. E, tipo, depois que aconteceu, eu fui procurar saber, né? Fiz meu trabalho de pesquisa, descobri como é que se desencadeou isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Num sábado à noite, eles estavam lá na casa que minha mãe morava, bebendo vinho, né? E, tipo, conversando, se embriagando. Só que minha mãe ela tem problema de pressão. E aí, eu acho que ela bebeu bastante, misturando com remédio, ela começou a passar mal. Só que como ele já tinha esse histórico de estar de agredir ela, ele agrediu ela de uma forma tão violenta, mas tão violenta, que ela deu traumatismo craniano em 2 lugares diferentes da cabeça. E, em consequência disso, ela teve AVC. Só que o que acontece? Como foi de sábado para domingo, depois da agressão, ela ficou, tipo, cambaleando, ficou, tipo, desacordada. E aí, ela ficou, tipo, de sábado de madrugada até segunda de tarde, ele notar que ela não estava acordando, com o derrame escorrendo o sangue no corpo dela. Hemorragia, né? Hemorragia, E aí, tipo, quando isso aconteceu, eu falei com meu irmão, ó... ele me ligou pra contar do fato. Eu conversei com o cara no FaceTime, conversei com ele. Na hora que eu vi o estilo dele, eu falei... Chamou meu irmão de Netinho. Netinho, o que você faz? Não tem muito o que você fazer agora, não. Você pega uma faca, guarda dentro do seu quarto e vai dormir. Mas quando esse cara for embora, você liga na ambulância. Aí, porque... Isso ele ligou na segunda, falou com você e continuou dentro da casa. Não, ele ligou no sábado de madrugada, logo depois do fato. E aí, tipo, eu... Não sabia? Não sabia, mas quando eu vi o perfil dele, falei, esse cara não é boa pessoa, não. Uhum. Mas se eu indagar alguma coisa pra ele, como os dois estão lá e ela já tá abatida, se eu falar alguma coisa que eu acho pra ele vai querer fazer coisa pior. Então, o que eu falei? Concorda com tudo que ele falar, né? Dá corda pra ele, entendeu? O que for pra ser, vai ser, o estrago já tá feito. Pega uma faca, guarda no seu quarto, vai dormir. Assim que ele for embora, entendeu? Você chama a ambulância e vamos ver o que acontece. Mas isso ele falou como a sua mãe tava. Ele falou que ela tava passando mal. Falou que tava passando mal. Aí chamou a ambulância. Ela tava com um olho roxo, né? Levaram ela pra ambulância. Pra ter uma noção, ele foi com a ambulância até na porta do hospital, mas não entrou. Quem entrou foi a minha tia. E aí, depois disso, o cara desapareceu. Nunca mais? Nunca mais, né? Eu procurei vários meios de poder encontrar ele. Abrir processo contra ele. Procurei outros meios para poder achar ele, também não consegui. E, tipo, ela ficou internada. Ela ficou em coma? Ficou em coma. Ela ficou em coma 5 meses. 5 meses fazendo hemodiálise também. Entendeu? E aí, nesse meio tempo, quando aconteceu, eu rapidamente me desdobrei para poder estar lá. Fiquei 2 semanas só, né? Fiquei vários dias com ela, tipo assim, no hospital. Mas nesse meio tempo eu tinha muita coisa para resolver, porque eu tinha que procurar advogado,
reformar e entregar o apartamento para imobiliária. Tive que adaptar a casa da minha avó para receber minha mãe depois que ela saísse. Então, tinha muita coisa para dar conta, além de dar uma atenção para ela. E aí, eu só fiquei lá 2 semanas. Então, quando eu saí de lá, ela ainda estava em coma. Ela não estava acordada, entendeu? E aí, quando eu voltei, eu tive que... Como eu já tinha gastado muito para ir, gastei muito lá, e meu custo de vida ia aumentar por causa disso, eu tive que trabalhar até a perna dizer chega. Até eu conseguir me estabilizar, tipo, em relação a salário, a conseguir emprego melhor, eu tive que, tipo, me desdobrar para conseguir fazer. Mas em relação à minha mãe, depois desses 5 meses de coma, ela acordou, entendeu? Isso aí, você já tava aqui. Ela acordou, você aqui. Uhum. Isso, ela acordou, né? Fizeram, tipo assim, quando ela acordou, ainda deu um tempo para ela para poder... Ver se ela tinha memória. Sim. Só que o bom é que ela é 100% lúcida. Ela consegue, ela entende, ela fala, ela não esqueceu de ninguém. Só que o lado esquerdo do corpo dela ficou bem precário, ela não mexe. Nem, tipo assim, eu pago fisioterapia, pago um neurologista, só que é um quadro, só se for Deus, mas é quase irreversível, né? Ela perdeu muito peso, ela perdeu massa muscular, ela atrofiou, né, pelo tempo que tá parado. Então, tipo assim, é uma coisa que me magoou muito, porque ela era uma pessoa normal, como a gente, tinha disposição para trabalhar, era uma pessoa ativa, não gostava de ficar parada. Então, realmente é uma coisa que me deixou bastante quebrado, mas eu acho que eu fui desenvolvendo comigo que a gente não ganha um fardo que a gente não aguenta carregar, né? Então, tipo, tive que aprender, tive que abdicar, tive que correr mais atrás, mas hoje em dia tudo se ajeitou, né? Aos trancos e barrancos. Eu tive que fazer isso por ela, mas há uma coisa que é interessante a gente tocar nesse assunto, como minha mãe está hoje em dia e o processo que fez ela chegar lá. Porque hoje em dia ela é uma pessoa muito mais calma. As pessoas conseguem cuidar dela. Mas quando aconteceu, ela não era uma pessoa calma. Ela era uma pessoa, como eu te falei, ela tinha... Mesmo com a situação que tinha acontecido, ela ainda se manteve firme em relação a tratar outras pessoas. Sim. Porque ela não teve amor, então era difícil ela dar se ela não recebeu. Então ela sempre foi muito... Você apanhava muito quando você era criança? Apanhei muito quando era criança. Muito, 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 muito. Apanhei mesmo. Eu não sei nem como é que eu não fiquei revoltado. Mas é sempre assim. Não, mas se não fosse isso, eu ia ser pior. Eu acho que a forma que ela me criou foi certinho pra eu ser o que eu sou hoje. Sim. Tipo assim, poderia ser diferente? Poderia. Mas talvez se fosse diferente, eu seria uma pessoa mais largada, né? Então, tipo... eu também, hoje em dia, eu não julgo mais. Porque, igual você falou, se a pessoa não recebeu amor, ela não sabe demonstrar. Então, tipo assim, ela só transmite o que ela aprendeu. E ela sempre teve dificuldade em tratar os outros com educação, sabe? Ela a boca dela é dura. Ela é jogo ruim. Ela ficava brigando com as cuidadoras lá na casa da minha avó, sabe? Falava assim, você tem que fazer o que eu falar, que o meu filho tá pagando seu salário. Eu tive que trocar em 6 meses 10 cuidadoras. Nossa. Que não deu conta de cuidar dela. Entendeu? Aí já chegou no ponto que eu tive que tirar ela da casa da minha tia, porque elas não se batiam. Que respondona ela. Respondona. E aí eu já mudei ela de lugar, tirei ela de Minas e mandei para Espírito Santo para ficar com a melhor amiga dela. Deu 3 meses, voltou. Coloquei numa clínica. A clínica se desfez, a sociedade. E aí a dona dessa clínica, uma das parceiras lá, pegou minha mãe para cuidar, a dona Elzi. Inclusive, um abraço para ela, tá? Saiba que eu te amo de coração, entendeu? Você é uma pessoa que tem um coração enorme. Não sei nem o que dizer sobre o que você faz. Toda hora que eu converso com ela, eu agradeço. Sim. E, tipo assim, aí, aos trancos e barrancos, eu conversando com ela, eu tive que ser firme com ela no que eu falei, pra ela poder mudar de atitude. Entendeu? Mas, hoje em dia, ela tá com um olhar da vida um pouco diferente. Não tá 100% não, mas, tipo assim, ela teve que acatar a situação que ela tá e como ela tem que tratar as pessoas. Porque eu falei com ela assim, mãe, se continuar tratando as pessoas mal... Uma hora não há dinheiro, não há piedade que vai fazer as pessoas quererem cuidar de você, não. Porque ninguém é obrigado a parar a vida, sendo trabalho ou não, para poder dedicar a uma pessoa que não tem gratidão, né? Que só olha o lado ruim das coisas.
Quantos anos tem sua mãe? 71 para 25. 54. Nova demais. 54. Eu também, tipo assim... É um assunto bem delicado também, né, Nick? Porque muitas pessoas vivem isso. Tipo, vivem a agressão doméstica. Outros homens, né, pega mulheres pra fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes não consegue sair. Às vezes ela... Não sei, porque foi muito rápido, né? 4 meses. Foi. Pra se relacionar dessa maneira. E aí, quando eu paro pra pensar no que fez ela chegar a relacionar com ele, é a falta de... A carência, a falta de atenção, né? A depressão. Então, tipo assim, talvez pra ela ter um cara mais novo, é tipo aquele sentimento de, pô, ainda tô no jogo, não tô largada, eu consigo, se eu quiser ter um relacionamento, eu consigo. Só que aí, provavelmente, esse cara, ele já foi com maldade pra ela, né? Sim. Porque quando você escuta a história de uma pessoa... Se você já tem essa maldade, escuta que uma pessoa é sozinha, não tem um filho mais velho, um parente, um homem próximo, tem um filho que manda dinheiro pra ela. É a boca... Tá bom, né, gente? É o banquete pro predador, né, pô? Entendeu? Tá no céu. Tá no céu. E eu acho que, infelizmente, a forma que ela conseguiu de sair foi a pior de todas. Entendeu? Com o pai do meu irmão, ela pelo menos conseguiu separar antes de alguma coisa pior acontecer, né? Então, mas... O que você aprendeu sobre essa situação com você mesmo? Comigo? Eu aprendi a valorizar mais a companhia das pessoas, né? Eu percebi que eu era capaz de fazer bem mais do que eu estava fazendo até o momento, porque naquele ponto ali da minha vida, eu ainda vivia procurando coisas que não iam me agregar ao meu futuro, entendeu? Então, o fato de eu ter que... Tava vivendo um loop, vivendo a vida como... Todo fim de semana era uma história diferente. Não tinha foco, nada. Nem quando eu namorava, eu tinha, tipo assim... Eu respeitava o meu relacionamento, mas, tipo assim... Eu não focava em fazer alguma coisa pra casar, pra crescer, tipo... Não pensava nisso. Não né? pensava, mas era o ciclo que eu tava também, tá? Porque ela era as pessoas eram do mesmo ciclo e as pessoas que estavam nele era a mesma ideia todo fim de semana, entendeu? E aí eu acho que eu sou grato no fim de tudo que aconteceu, porque me fez trocar tudo que eu tinha de foco e meta. Até porque antes eu não tinha, então eu consegui ter... Isso te trouxe, né? Consegui focar mais na música, consegui me desenvolver profissionalmente, consegui... Até então, a música pra você era era tipo um passatempo. Era um passatempo, porque eu não tinha... Eu gostava de fazer as músicas, mas eu não, tipo assim, acreditava tanto no meu sonho. É mais pelo impulso, né? Pelo hype que a batalha trouxe, né? Pelo incentivo dos meninos, né? Então, tipo assim, até eles na época, a gente não tinha essa visão de artista, de como é que fazia funcionar. Uns tinham e outros não. Mas, tipo assim, naquela época a maioria do pessoal era muito cru em relação a entender como é que o mercado funciona, como que fazer coisas simples, tipo marketing, trabalhar a nossa imagem. Hoje em dia a gente tem muito mais noção, entendeu? Então, na época não se desenvolveu tanto porque a gente era realmente novo do que a gente estava fazendo. Entendeu? Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu desenvolver vários pontos na questão artística. E quais são os artistas que moldam o seu estilo? Bom, do Brasil, eu já tive referência do TZ da Coronel, que é um artista do Rio de Janeiro de trap, que quando eu comecei mesmo... Que é a música que ele canta? Tem Alma, que é uma boa. Tem Love, tem... Como é que eu posso explicar? Ele é um cara que gosta de cantar com tom grave. Então, pra fazer trap, é uma coisa que se o cara souber usar, ele consegue trazer uma vibe diferente nas músicas. Não sei se você já ouviu ele, mas depois eu posso mostrar algumas músicas pra você entender o sentido que eu tô falando. Na época que eu comecei a focar mais, a minha referência era ele. Só que com o passar do tempo, eu fui sentindo esse estilo de música meio batido. O que é batido? Saturado. Sabe quando o mercado tá só mandando isso pra você, só tá botando música nesse estilo? Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou procurar uma referência nova do que eu gosto de escutar pra poder trazer músicas diferentes. E aí eu fui e comecei a ter
referência mais em artistas melódicos, tipo o Veig, o CJ, né? Que estão mais na mídia. Tem uns caras que eu gosto de ouvir muito, que é o Enzo Cello e o Keuler, que são artistas que cantam muito melódico, que tem uma letra muito mais romântica, e eles sabem trabalhar bem o vocal. Não que eu saiba trabalhar o meu vocal, mas, tipo assim, eu me espelho neles em relação à vibe. Uhum. Então, tipo assim, nesse percurso, aí acaba que eu vou criando a minha identificação, porque eu tenho eles como referência, mas eu tenho a minha voz, eu tenho que saber o que eu consigo fazer com ela. Então, acaba que cada música que eu faço, eu consigo desenvolver um pouco mais. Só que eu tenho uma coisa comigo que eu gosto de testar vários tipos de beats, entendeu? Vários tipos de estilo. Então, tipo, tem músicas que eu consigo fazer numa vibe mais agressiva, tem músicas que eu consigo fazer numa vibe mais reflexiva, tem outras que eu consigo fazer na vibe mais romântica. Então, quando eu vou fazer trabalhos solos, EPs, álbuns, geralmente eu tô focado num estilo, mas quando eu trabalho em colaboração com outros artistas, geralmente eu tento me adentrar no que eles também são... No estilo dele, tipo assim. No estilo deles. Sim. Porque Pra poder fluir, né, melhor. pra fazer mais sentido, que não adianta nada um cara gostar de cantar coisa mais romântica e o cara que ele tá fazendo música, ele só fala putaria, coisas agressivas, entendeu? Eu queria te fazer uma pergunta. O que você prefere, estúdio ou palco? E por quê? Você teve experiência com palco, né? Já tive experiência com palco. Mas eu acho que estúdio. Por que você... Mas assim, quantas vezes você foi em um estúdio e quantas vezes você foi em um palco? Um palco eu devo ter ido umas 5, 6 vezes no máximo, durante a carreira. Vou botar umas 7. Mas estúdio é semanal. Então, tipo assim, eu acho que eu aprecio mais, por enquanto, né? Porque ainda não faço shows com tanta constância. O fato de eu estar criando a música do que estar cantando ela no palco. Porque eu acho que ainda falta viver mais experiências dessa forma para eu poder criar esse amor. Esse cenário. Esse cenário. Uhum. Então, o fato de eu estar a maioria do tempo no estúdio me faz, para responder a pergunta, preferir estar no estúdio. Entendeu? Do que num palco. Bom, com certeza, depois Deixa eu que eu perguntar, como que funciona aqui pra vocês fazer a abertura de show? Então, aqui para fazer abertura de show, geralmente você tem que estar em contato com quem está realizando o evento. Se não é a locação, é a produtora, né? Se não é o lugar. E infelizmente é muito difícil o estilo de música que a gente faz ter essa oportunidade. Entendeu? Esses dias aí um amigo meu, o MV, ele abriu um show lá em Rhode Island. Eu só não fui porque era 1h30 de distância, mas eu queria ter dado essa visibilidade para ele, ter ido acompanhar. Eu conversei com ele depois do show. Conversei tanto em relação a como ele se sentiu, como que ele fez o show. Legal. Eu perguntei tudo, o repertório, se ele passou o som, o que ele sentiu, entendeu? E eu espero que tenha mais oportunidade dessas, porque, tipo, com o cenário da batalha crescendo, provavelmente isso vai começar a acontecer, entendeu? Mas até o momento, como, infelizmente, o que move o mundo é dinheiro, quem produz os eventos vai procurar artista que vai trazer público. Que vai vender, né? Que vai vender, né? Mesmo sendo o artista de fora, ou o DJ de funk daqui, ou o sertanejo daqui, o grupo de pagode daqui, entendeu? Por isso que a gente tá tentando criar essa cena, porque quando a gente conseguir criar o público, a gente vai conseguir criar evento próprio. A gente tem ideia de fazer o próprio evento, entendeu? Então, a gente tem que cativar o nosso público para poder, quando a gente fazer o nosso evento, a gente poder se provar tanto para nós mesmos quanto para o público ou para quem tem receio de contratar a gente, que a gente consegue fazer o mercado girar também. Então, a gente está nesse progresso de evoluir na batalha, né? Trabalhar artisticamente. Primeiro você conhece, primeiro tem que alcançar, né? Que vocês já estão na direção já. Alcançar o público, a galera já tá sabendo que vocês voltaram. Vocês estão na parada, vocês estão fazendo evento todo domingo. Exatamente. Então ela vai ser 1-2, minha filha. Já estamos... a gente conversa no grupo sobre a batalha, a gente tem ideia nova todo dia, entendeu? Toda semana a gente aplica uma coisa diferente. Inclusive, nessa batalha de domingo, vai ter prêmio pro público, viu? Aqui, do domingo? Domingo agora. Vai ser batalha de dupla e a gente tá com patrocínio de uma marca de roupa que a gente vai estar distribuindo uma camisa pro público no meio do evento. Não vai ser o prêmio, não vai ser pra nós. O prêmio vai ser pro público. Aqui, mas eu queria contar pra galera que tá em casa que teve a batalha com o Pedro.
Teve demais, tá, Pedrão? Vou ter que explanar aqui. Quem ganhou? Uai, foi eu que falei. É lógico que eu ganhei, Você que ué. ganhou, cara, olha só. Que surpresa, não? Ora, bolas. Não, o Pedro também, o Pedro é bom. O Pedro é Não, bom. mas ele é monstro, Pedro é pô. Só que na minha frente não teve pra ele, não. Tremeu na base, não conseguiu responder. E qual foi o checkmate nele? Puxa, agora se vocês me perguntar assim, eu não consigo lembrar, porque na hora da batalha, eu tenho que trocar... É muito É de acordo com o que ele... É que o que ele né? fala, Aham. entendeu? Eu sei que, tipo assim, ele tem uma coisa que ele quer que você responde tudo que ele fala. E o meu estilo de rimar é outro. Tudo que o cara Você- fala, eu saio fora. Eu tento tirar Você- ele da zona de conforto dele. Entendi. Só que, em consequência disso, na batalha contra ele, eu consegui levar o público pro meu lado, entendeu? Eu consegui ser criativo. Tudo que ele falava, ele, tipo, argumentava, mas você não tá me respondendo. Aí, tipo... Aí eu falava, mas eu não quero te responder, não é necessário. Entendeu? Mas isso... Não é necessário. Não é necessário. Entendeu? Mas aí, de uma forma bem criativa, Sim, sim. com Eu vou punchline. assistir, tá no YouTube, né? Tá no aqui YouTube. no YouTube. Eu vou assistir essa batalha. Por favor. Aí você pode voltar também. Quando ele vier, você pergunta pra ele, você acha que você ganhou ou você perdeu? Ai. Ah, não, ele vai ser sincero. Não é possível que também o Pedro vai chegar aqui e vai, entendeu? Teve É o Pedro, Ele, né? mas ele falou com a gente tava reunido sexta-feira, tava eu, ele, o TZM e o Sixteen. A gente tava lá fazendo uma resenha, e aí a gente assistiu a batalha e ele bateu o pé. Eu não perdi o primeiro round, era pra ter no mínimo tido o terceiro. Aí nós assistimos uma batalha uma vez, duas, e aí aí a gente falou com ele, velho, o público não votou em você, os jurados não votaram em você. Eu tô aqui com a agenda do 135, nosso patrocinador, e eu vou passar pra vocês. Então, passei pra vocês essa agenda do nosso patrocinador 135. Fiquem à vontade, a casa é de vocês e boa festa pra todos. Galera, pausa rápida aqui porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Ô, Nick, Fala pra nós. eu queria saber, em particular, se você tem alguma letra sua que você escreveu pra alguém específica. Várias. Várias, eu tenho várias. Mas aquela que você falou assim, cara, essa música aqui. E eu também queria saber se elas sabem que você tem músicas referente a elas. Tem gente que sabe. Tem gente que sabe que a música é pra ela. Por exemplo, eu tenho algumas músicas que são direcionadas a alguma pessoa que eu já envolvi, só que elas não estão na pista, não estão lançadas. Mas já teve músicas que eu escrevi, por exemplo, quando eu terminei o relacionamento, que já tá nas plataformas digital. Então, tipo... Mas se eu fosse pra escolher uma... Deixa eu pensar. Aquela... Eu acho que não vou folhear, não. Mas eu acho que eu vou citar um que já tá lançado, que é a Farfetch. Qual é o cenário da música, é o contexto? O contexto é que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. O único que não foi por causa de traição. Foi mais por conflito pessoal mesmo, de cada um tá procurando um caminho diferente. A gente não tava num momento bom, a gente não tava sabendo se comunicar.
Então, a letra retrata basicamente o que a gente não conseguiu falar um pro outro, pelo menos da minha parte. E o que você fala na letra? Eu falo que, tipo assim, que a gente tá num momento que cada um precisa se encontrar, né? Pra poder estar bem com quem a gente quer estar. Não que a gente, tipo assim, vá se encontrar no futuro, mas que a gente tem que saber se expressar, se amar em primeiro lugar, né? Pra poder passar esse amor pra pessoa. E que cada decisão que a gente toma, a gente vai ter consequências tanto boas quanto ruins. E não só atitude, mas palavras, né? Às vezes a gente não tem o discernimento de poder dialogar com a pessoa que a gente quer estar junto. E não tem como nem ser cobrar da outra pessoa a mentalidade de ter que acolher ela para poder ser entendida, porque às vezes a pessoa também tem seus próprios conflitos, né? Sim. Então, tipo assim, se juntar dois cabeça dura, não tem jogo, né? Então, eu preferi, tipo, me ausentar do que, tipo, levar pra frente uma coisa que não tava dando certo e eu errar. Porque até no momento eu não tava no erro, não. Então, tipo assim, eu preferi escolher esse caminho de separar, fui pro estúdio desabafar, falei o que eu sentia, que, tipo assim, eu desejava o melhor pra ela, mas a gente não tava num momento que a gente tava em sintonia, entendeu? Todas as vezes que você coloca uma arte pra fora, você encerra o ciclo? Na maioria das vezes. Ainda não aconteceu de eu ter uma letra pra alguém por algo que tá dando certo. Geralmente, a decepção me faz escrever. E às vezes, tipo assim, se chegar o momento de eu ter um próximo relacionamento, talvez a lírica das minhas letras mudem. Seja uma relação, tipo assim, seja de relacionamento, mas falando do quanto dá certo, do quanto que eu gosto da pessoa, do que eu quero ter com ela daqui pra frente. Então, vai muito do contexto, né? A maioria das músicas que estão no álbum também, elas são de eventos, né? Que não deram certo em relação a pessoas que eu envolvi. Tanto quanto, tipo assim, a pessoa não era certa pra mim, ou eu errei com a pessoa. Tem isso também, né? Entendeu? Consigo, às vezes, provavelmente até tem alguma música ali que é até um sinal pra pessoa, porque já teve gente que eu envolvi que, tipo assim, eu deixava claro as minhas intenções e a pessoa forçando a barra. Tipo assim, deixando explícito que ela gostava e eu deixando explícito pra ela, olha, eu gosto, mas eu não tô no momento de levar algo pra frente agora, eu tô focado em outra coisa. E aí, mesmo que eu não falei pra ela que a música era pra ela, quando ela Se você ouviu... ouvir, ela vai saber. Ah, E já teve alguma música que você fez, e aí quando você colocou pra fora, você escutando essa música novamente, você se arrependeu, não? Tá, você se arrependeu de ter finalizado aquilo? não. Todas, você sempre tá certo do que você tá colocando pra fora, e é isso. Sim, porque, tipo assim, independente da situação, se a música retratar algo certo ou errado que eu fiz, ou certo ou errado que a outra pessoa fez, ainda é uma forma de expressão e ainda tô, tipo assim, desenvolvendo. Então, por mais que depois de um tempo eu possa voltar na música, lembrar do que me fez criar ela e talvez perceber que foi diferente, ou eu tava errado, ou ela tava certa, alguma coisa assim, eu já vou ter finalizado o ciclo, eu já vou ter encerrado, eu já vou ter me expressado. Então, tipo assim, eu não me arrependo pro lado artístico, por ter conseguido fazer a música. Mas talvez pelo lado da situação, depois de um tempo, se eu perceber alguma coisa, talvez sim. Mas pelo lado artístico, eu não me arrependi de nada. E pelo lado pessoal? Será? Eu acho que sim. Pelo lado pessoal, sim. Mas não por causa da música. Não de ter feito a música, mas pelo que eu vivi com a pessoa. Entendeu? Poderia ter feito diferente. Porque, tipo, eu já fiz música pra gente que eu tava afim de levar pra frente, só que aí eu dei mancada. Entendeu? Eu não consigo... Como que você faz isso, cara? Se você tá afim de levar pra frente, você dá mancada. Uai, porque eu sou ser humano, gente. Eu prometo tentar, não prometo acertar. Olha entendeu? só, cara. Vai fazer o quê? Eu prometo. A tentativa tá assegurada. Agora o êxito, só o tempo dirá. Tá, mas quem quer tipo assim, a pessoa vai se empenhar a não errar. Você não concorda comigo? Eu concordo, mas ainda assim, o que eu posso fazer depois que eu errei? Voltar no tempo? E não que dá. tipo de erro? Molecagem. Entendi. Molecagem.
Gostaria de entrar em detalhes, porque Não, é tanta tudo molecagem que eu bem. prefiro nem falar, entendeu? Então, tipo assim... E é bom que errando com algumas pessoas, eu consigo acertar com outras depois de um tempo, entendeu? Quando eu cheguei aqui, tive o meu primeiro ou segundo relacionamento, hoje em dia eu consigo analisar que eu era uma pessoa que não botava muita pessoa como minha prioridade. E eu namorava, mas parecia que, tipo, a pessoa não era minha prioridade. Eu escolhi fazer outras coisas antes de estar com ela. É a idade também, né? A idade, as coisas que a gente fazia. Então, tipo assim, eu tive que sofrer, né? Me lascar pra aprender e falar assim, quando eu estiver num relacionamento... Nas suas relações. Ela é a minha prioridade. O que ela quer fazer, eu quero fazer, entendeu? Nossos objetivos têm que estar em comum acordo e eu tenho que fazer por onde para poder conseguir alcançar eles. Então, tipo assim, eu acho que é toda uma construção, entendeu? Tanto da minha parte artística como pessoal para poder, quando for o caso, né, eu conseguir tá relacionando com alguém de uma forma saudável. Você sente você sente a responsabilidade nas suas rimas? Sinto. Tanto no freestyle quanto nas músicas. No freestyle é mais pela conduta que a batalha tem, né? Então, a gente tem regras sobre coisas que a gente não pode falar, né? Então, a gente tem que ser consciente. Mesmo que você tem que fazer rápido, você tem que ser consciente. Como a gente já tá fazendo já tem um tempo, a gente já tem a noção de conduta. Mas nas músicas eu tenho para poder criar identificação, né? Porque por mais que as situações são relacionadas à minha vida, quem vai escutar e se identificar vai ter que criar um laço. Então, eu tento fazer uma coisa... Cara, isso é muito foda. Eu tento criar uma coisa que faz sentido para poder as pessoas se identificarem comigo, pô. Sim. Independente do estilo ou da letra, eu tento fazer de uma forma que a pessoa que se identificar e escutar, falar, poxa, eu passo por isso, é uma coisa que eu sinto, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma levada que eu quero ter, entendeu? Então, vai muito mais além do que apertar o REC lá para gravar e sair falando. Foi exatamente o que o Tom falou. Tipo, às vezes as pessoas acham que é brincadeira, sabe? Acha que é só... os meninos tá fazendo música e não leva tão a sério quanto vocês fazem por amor. Com certeza. Porque eu acho que... E vai muito da imagem que a gente passa também, né? Aqui, querendo ou não, aqui eu tô tendo uma postura mais regrada pra poder a gente ter um diálogo bacana. Mas, tipo assim, dentro de estúdio, se você tá com um monte de amigo, de artista... É bagunça, entendeu? Então, tipo assim, às vezes quem vê de fora assim, fala, é um bando de desocupado que tá brincando de fazer música. Mas ali, quando eu tô fazendo, eu realmente já... Quando eu tô fazendo uma música, eu já penso, pô, essa linha aqui vai me dar esse cenário pra um clipe. Pô, Já pensa em tudo, 360. Já pensa 360, já pensa à frente, entendeu? Então, é uma coisa que a gente foi desenvolvendo com o tempo. Porque, igual eu te falei, quando a gente começou, a gente postava as músicas, mas, tipo... Sem muito critério, sem muito planejamento, né? Até porque eu não sabia o que eu queria ainda como artista. Tava sendo, direcionado pelos produtores que eu tava. Uhum. Então, quando eu tive que sair da asa deles... Te deu um domínio maior sobre isso. Sim, sim. Porque até então as decisões vinham de uma outra pessoa. Não que não passasse por você, mas... A escolha vinha de outra pessoa. O direcionamento vinha deles, porque por mais que eu vinha com ideia, como eu não tinha experiência, falava assim, em vez de não vai colar, canta de outra forma, conta com outra palavra, conta de outro jeito, se porta de outra forma para poder passar tal impressão. E aí a pedido... Teve que quebrar isso tudo? Tive. Foi doloroso? Não. Porque quando eu comecei, eu não sentia que eu tava fazendo o que eu queria ainda. Eu só tava me descobrindo. Por mais que as músicas eram legalzinhas e tal, eu falava, pô, pro que eu quero de mim como artista, o que eu quero atingir, eu tenho que fazer mais. Entendeu? Tem que me arriscar mais, tem que desenvolver mais, tem que aprender mais. Então, tipo assim... Foi um processo que você passou. Exatamente. Tipo assim, a história que você tem pra agora você conseguir desenvolver melhor estando solo. Hoje em dia você tem um produtor, que é o... Eu tenho... Na verdade, não é um produtor. Eu tenho o meu amigo, o Leonic, ele tem um estúdio na casa dele, entendeu? E aí a gente, tipo assim, sempre me dá a oportunidade de estar gravando com ele e tal. A gente tá... Inclusive, a gente tá pra lançar um clipe juntos, tá? A gente gravou o clipe esse sábado. Você deve ter acompanhado nas stories. Vi nas redes sociais. O material ficou muito bom. E a gente... Olha como é que as coisas são. É bom gravar à noite? Vocês gravam à noite ali, bom cara. demais.
A gente começou num pier, né? Tava quente. A gente Não, vai pegar vários cenários. pegamos vários cenários do pier, a gente foi atrás de uma barricada lá embaixo da ponte, a gente entrou dentro de um saguão de hotel que tinha um monte de plantas, assim, a gente pediu pra gravar lá dentro. A gente gravou no final de uma festa. A gente pegou a imagem de um monte de gente em volta da gente, porque a gente, tipo, foi pra porta da boate depois que ela acabou. Então, tipo assim, a gente conseguiu fazer imagens com mais pessoas em volta. Entendeu? A gente fez uma take dentro do metrô. E essa take foi muito doida, por quê? Porque quando a gente foi gravar, o cameraman, ele foi, tipo, andando e a gente acompanhando ele, entendeu? Tipo assim, a take foi em movimento. Aham. Então, a gente, tipo, deu uma volta, foi na escada rolante, passou dentro do saguão do metrô, subiu a escada rolante, fez uma take total, assim. Então, tipo assim, pro cara que vai editar, vai ter muita edição de corte. Material, Muito né? material. Que ele vai conseguir mexer bastante. Uhum. E o cara que a gente tá mandando pra ele no Brasil pra editar é um cara muito bom, sabe? Então, vai demorar um pouco ainda, porque ele demora mais ou menos um mês e meio pra editar. Só que a gente já... Como a gente tem esse convívio constantemente dentro do estúdio, o Lil Nick e o Franci, que é o menino que tá na música com a gente, mora lá com o Lil Nick, a gente pensou em aproveitar as faixas que a gente fez nesse meio tempo, lançar um EP junto com o clipe. Então, vai ser um EP em colaboração de 3 artistas e a coroação desse EP vai ser o clipe que a gente fez. A gente ia lançar só o clipe. Aí a gente falou, vamos aproveitar as faixas. Sim. Entendeu? A gente tá selecionando as faixas ainda, vai criar a capa e a contracapa para poder amarrar tudo direitinho. E se você puder escrever um livro com alguma das suas músicas, qual música seria? Uma música seria... Eu tenho direito de folhear meu telefone? Claro. Porque eu consigo responder com mais clareza. Esse jogo rápido. Eu tô longe dessas ruas. Longe dos perigos noturnos. Tá. Era Não, muita eu vou pensar música muito- aí, hein? Tem muita música. Tudo que tá aqui, ó, é música. Deve ter aí... Vou falar 30, mas pode beirar as 40. Vou falar... Tem música que você não vai soltar nunca? Tem. Dá pra fazer um álbum de música que eu nunca vou Como? lançar. Qual música você faria um livro? Eu acho que eu pensei ali e falei que eu vou valorizar o sentimento que a música trouxe, que é a música pra minha mãe. Ai, Eu sim. acho que porque aí vai ter mais uma essência, né? Sim, sim. Porque por mais que eu, tipo assim, tenha músicas que poderiam ser mais legais de acompanhar, mais dançantes, mais comercialmente vendíveis, eu acho que, tipo, se eu fosse escrever um livro relacionado à música, seria essa, porque aí vai englobar a minha história pessoal, né? Então, tipo, pra deixar o livro rico, se eu tivesse que escolher, seria essa. Né? Que eu conseguiria abordar mais da minha história. E é muito doido porque as pessoas não te conhecem e a galera que for assistir vai ver um pouquinho da sua história porque não tem como mostrar todo. E não parece que você passou por tudo isso, sabe? Não, Você é um cara bacana, pô. Um Poxa. homem, né? Se tornou um homem. Tá de parabéns. Com Obrigado. certeza sua mãe tem um orgulho muito grande de você. Tem demais. E você também tem que ter um eu orgulho tenho de orgulho, eu tenho amor próprio demais. Eu sou zica. si. Eu sou eu, Eu sou eu, cara. pô, tá maluco? É Barrinhas. difícil. Barras, pô. Barras. Barras e barras. Barras e barras. Entendeu? Então, tipo assim, igual a gente já conversou muito sobre o que eu já passei estando aqui. Então, tipo assim, eu me considero hoje um cara foda. Eu sou um cara, tipo assim, eu sou um cara que tá focado no que eu quero, entendeu? Tanto profissionalmente quanto musicalmente. Eu tenho uma rotina que quase não me dá tempo livre. Então, tipo, eu sou um cara que tá sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Segunda-feira, tipo assim, a batalha... Sexta-feira eu tava treinando. Sábado eu tava fazendo música. Domingo eu tava batalhando. Segunda-feira eu tava jogando bola, viu? Eu tenho essa vertente Joga também. bola, que Jogo legal. bola. Tá jogando... Eu fui assistir um jogo domingo, sábado. Primeira vez no campo. Sério? E tem uma gravação minha aqui falando pra galera que não, futebol pra mim, realmente eu não torço pra nenhum time, mas Mas você foi acompanhar alguém específico? Sim, Quem? um amigo meu. Eu achei muito bacana, porque quando você vê que a pessoa tá fazendo negócio que ama, é igual a Batalha de Boston.
a vocês rimando. Eu nunca fui, vai ser a primeira vez. Então, eu tá dentro daquilo, tipo, ver de perto vocês fazendo o que ama, vai me dar mais sentido sobre, pô, a experiência do outro, como você vê o mundo, entendeu? Com certeza. Igual o menino no campo, eu falei, cara, esse menino é muito bom, correndo, fazendo as coisas. Eu falei, não, é isso que vocês sentem fazendo o que vocês amam. Com certeza. Eu fiquei admirada. Com certeza. Mas não torço pra nenhum time ainda, tá? Não. Então, aí, por exemplo, ontem eu tava treinando de novo pra batalha. Então, só de sexta pra cá, eu treinei 2 vezes, tava no estúdio, tava na batalha, tava jogando bola, tô aqui hoje. Amanhã eu tenho que... Eu vou passar o som, vou passar a voz de uma outra música que a gente tá fazendo de novo. Sexta-feira... sexta-feira tem um negócio bom pra fazer. Um datezinho, né? Que isso, você me quebra. Falando em datezinho, Mas é você tá mesmo. solteiro? Tô à procura de não estar, mas eu estou no momento. Então, cabe uma namorada no meio desse rolê todo aí. Cabe. Você acha que caberia mesmo? Você tem tempo pra isso? Se eu quiser, sim. Tá Se eu certo. quiser, sim. Aí, meninas, mandem um currículo de vocês. Entendeu? A gente troca uma boa ideia aí, entendeu? A gente vai desenrolar. Preocupa não que eu sou romântico. Você é romântico, Claro Nick? que eu sou romântico. Mano, é porque, tipo assim, eu não tenho muito a oferecer, né? Eu sou pobre, sou feio e moro longe. Não tenho muito o que fazer. Ela tem 2 opções, mano. Se ela sair comigo, o máximo que vai acontecer é ela sair alimentada e vai sair rindo. Então, tipo, não tem por que ela mas falar, você é não. engraçado, né? Então, é o tipo único assim, ponto positivo, pô. Ué. As meninas estão buscando isso. Tá difícil. Não, mas encontrar o feio cara hoje tá na moda. Engraçadinho, então, ainda mais. Então, tipo assim, eu tô... Não, e o feio engraçado, então, Nossa, fechou. perigo da sociedade. Nossa, fechou. Agora que a gente É aprendeu a se 5 valorizar, meses. acabou pra vocês, É gente. 5... Acabou. Vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram com o cara que vocês largaram na mão. É 5 meses de terapia, tá? É. E olhe lá, meu filho. Se faz terapia. O negócio é doido. Eu sou um MC por quê? Eu sou um MC porque eu gosto de me expressar, entendeu? Eu gosto de falar bastante, igual você viu durante o papo aqui, né? Que se deixar eu falo até amanhã. Mas, tipo, estando no estúdio ou na batalha de rima, é um momento que eu consigo falar tudo que eu penso, todos os meus pensamentos, consigo desabafar sobre alguma situação, posso ser criativo, né? Posso usar da minha criatividade para poder estar criando tanto rima na batalha quanto música. Então, é mais para poder me expressar e o intuito também é ser ouvido, né? Sim. Porque não adianta a gente falar e ninguém ouvir, né? Eu quero criar música para as pessoas se identificarem, eu quero rimar para as pessoas se identificarem também com o meu verso. Então, é mais uma forma de expressão e para criar identificação com as pessoas que estão me acompanhando. Muito bom. É um artista, né? Ainda. Vocês são artistas, cara. Todos Eu tô rodeada somos. de artista. Barras. E deixa uma mensagem pra galera que te acompanha o seu trabalho, pra galera que tá começando também. Então, gente, eu vou falar para vocês que acompanham o meu trabalho para estarem sempre procurando formas de evoluírem na vida de vocês, entendeu? Eu posso falar que musicalmente eu ainda tenho muito que aprender, mas a base que eu tive, o pensamento que eu tenho hoje, eu sei que eu consigo alcançar coisas grandiosas. É só eu ter foco e manter a constância e fazer acontecer. Então, você levar isso para a sua vida, vai conseguir fazer você atingir outros patamares, né? Se você for uma pessoa que tá focada no profissional, aprende, foca, seja humilde para aprender. Se é num relacionamento, escuta mais o outro, absorve, saiba se comunicar para também ser ouvido. Então, tipo assim, barras. Parar de dissertar, porque senão eu não paro mais, não. Eu fico tentando fazer uma coisa muito elaborada. Né? Não, top. Eu gosto de ouvir. Obrigado. Você é inteligente nas suas falas. Muito obrigado. Bom a gente aprender. Com certeza. Deixa suas redes sociais pra galera te seguir. Então, galera, minhas redes sociais, o meu Instagram é eunickmc, pode procurar lá. Nas plataformas digital, YouTube, Spotify, nickmc, pode procurar. E basicamente é isso. E finalizando, a gente já tá finalizando, né? Antes de você, como eu posso dizer, fazer esse pedido que eu vou realizar o pedido que você vai fazer. Realizar o pedido que eu vou fazer pra você. Eu quero te agradecer Poxa, por você ter vindo aqui mais uma vez.
ter tirado um tempo para comparecer ao nosso espaço. Gostei muito de conhecer todos vocês. Obrigado. Você, principalmente, demos uma volta num 3-5, né? A gente conseguiu se conectar bastante. Uhum. Aprendi um pouco sobre você, a sua história. Quero ter vocês perto de mim por um longo tempo. Me senti conectada com cada um também. Cara, vocês são demais. Eu adoro vocês. E é isso, obrigada. Eu que demais. agradeço o convite que você fez pra gente, pra estar voltando aqui de novo, né? Por dar espaço pra todo mundo que tá fazendo a batalha, poder vir contar um pouco da história, né? Então, mais do que você tá agradecido, a gente tá agradecido, porque você tá abrindo porta pra gente no momento que ainda poucas portas estão se abrindo. Então, você pode ter certeza que quando isso estiver num nível mais avançado, a nossa batalha, o podcast, a gente vai saber que a gente se abraçou no começo da caminhada, né? Barras. Vamos criar uma marca, Barras? Vamos, ué. Mas tem que ser de quê? ué. Barra de quê? De roupa, né? Dá A pra gente chegou a conversar sobre Não isso. precisa ser a palavra barras, mas a gente pode usar o conceito da barra para criar um design, pode ser da mãozinha mesmo, e criar a logo da estampa da camisa. Não, e você pode ir no Brasil e procurar fornecedor, né? Qualquer momento. Posso demais. A gente pode conversar sobre isso. Agora, realizar o meu pedido, deixar um verso aqui pro nosso podcast. Letra de uma música, alguma poesia, alguma frase. Uma frase? Deixa eu pensar. O seu maior inimigo está dentro de você. Quando você conseguir vencer a sua mente, você vai conseguir vencer todos os obstáculos que vão se propor no seu caminho. Muito obrigada. De nada. Isso faz sentido. Faz sentido. Fez muito sentido. Todas as limitações que a gente tem, é a gente que cria. Entendeu? Sempre. Porque, não tem dinheiro. O que você faz para mudar esse cenário? Levanta e vai trabalhar. Eu não canto bem. O que você faz? Treina e aprende a cantar. Melhora. Se você botar na sua mente que você não é capaz, você não vai sair do lugar. Agora, se você vê o problema e encarar, isso aqui tá acontecendo, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Você já tem que partir para cima. Você não pode se abater com um problema não, porque geralmente quando acontece isso vem um pior, né? Então, só vai acumulando função. Obrigada. Bom, gente, é isso. Esse foi o bate-papo com o Nick. Muito obrigada por vocês assistirem esse episódio. E vejo vocês no próximo episódio. Beijos.